Oi, eu sou Isméria, sou sacerdotisa, trabalho com algumas terapias e eu já estou aqui para falar sobre um projeto muito legal e sobre uma terapia em especial. Eu trabalho com Theta Healing, com a terapia multidimensional, sou mestre em alguns sistemas de Reiki, como o Reiki Lunar, que é um Reiki direcionado para a energia feminina, o Reiki Elemental, a cura xamânica, trabalho com o Reiki Usui também, além do Tantra e a magia divina. Então, mas hoje eu vou falar sobre o Theta Healing, uma das terapias onde é trabalhar as nossas crenças, onde a gente consegue trocar as crenças negativas por crenças positivas, para a gente alcançar aquilo que a gente deseja em qualquer área, para a gente entender por que a gente está funcionando daquele jeito, por que a gente repete alguns padrões, por exemplo. Porque eu quero tanto um relacionamento e não consigo. Então, o Theta Healing, por exemplo, ele consegue trazer para o consciente o porquê a gente não está conseguindo, quais são as crenças que estão bloqueando, por que eu não consigo prosperar, por que até com uns desafios emocionais, né? Tipo perdão, ressentimento, vingança, dor, tudo isso que está ali no nosso emocional, a gente consegue olhar e observar com o Theta Healing, fazer uma limpeza, ressignificar. É uma técnica bem forte e muito maravilhosa. E tem um resultado, comparando com outras terapias, bem rápido. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Uma breve explicação sobre o consciente e inconsciente, mas já vou começar ensinando para vocês uma técnica uma das técnicas que a gente usa dentro do Theta Healing para saber se a gente tem uma crença ou não. Primeira coisa, você vai que ter bebido água, precisa estar hidratado. Faça com os olhos fechados, faça em forma de afirmação, não use a palavra não e você vai dizer auto a afirmação. Vai fazer com o seu dedo um elo, né, com uma força forte, não muito forte, super bonder e nem fraquinho. Então uma força ali firme. E vai fazer um outro elo aqui. Você vai fechar os olhos e vai fazer uma afirmação. Então vamos supor que você quer ser professora de dança e você quer saber se você tem a crença de que você é capaz de ser professora de dança. Então você vai fechar aqui, vai fechar os seus olhos e vai dizer: em algum nível de crença, eu sou capaz de dar aula de dança. O meu, ó, não passou. Você dá um puxão só. Se de repente for não, vai acontecer isso aqui, ó. Seu dedo vai passar. Então, você vai fazer primeiro, agora só para testar. Em algum nível de crença, meu nome é Isméria. Em algum nível de não passou, vocês viram, né? Em algum nível de crença, meu nome é Fernanda. Ele sai. Então você vai perceber qual é o seu sim e qual é o seu não. E aí você já vai ter um sinalzinho aí, um atalho para saber se você tem determinada crença ou não. Além disso, eu quero falar para vocês que eu estou com um projeto muito legal para quem dança. E eu pensei nesse projeto porque o mundo da dança tem algumas dores, né? Algumas tristezas que fazem muitas pessoas pararem de dançar, né? Direciona ali para a dança como se ela fosse a causadora daquela dor, né? Então muitas pessoas passam por desafios com professoras que de repente não têm o apoio ou passou por algum tipo de decepção, aquela professora que não quer que você cresça, que não te deu a atenção que você precisava, ou alguma colega, alguma parceira ali de dança que de repente te decepcionou, ou o mundo mesmo, o externo, os eventos. Muitas coisas podem acontecer, muitas coisas, que pode trazer um certo peso no nosso coração. Então, essa terapia é justamente para essas pessoas
que tiveram algum bloqueio dentro da dança, ou que não tem nenhum problema com nenhuma pessoa, nem com ela mesma, só que, por exemplo, ela gostaria muito de se apresentar e não consegue, ela é muito tímida e não entende porque ela não consegue dançar. Ou ela está se preparando para dar aula de dança, mas ainda não se sente confiante. Ela quer participar de concursos e não sabe como lidar com isso, como ter um caminho mais leve, né? A dança dela, de repente, ela sente que não evolui e ela não sabe por que evolui. Essa terapia é exclusiva para quem dança, porque a gente vai olhar todas essas questões. E fazer terapia já é maravilhoso. Mas nesse sentido, fazer terapia com quem também dança é muito, muito maravilhoso, porque além de ter um olhar terapêutico, né, meu olhar profissional ali para terapia, eu também danço, eu dei aula e dou ainda aula de dança, então eu vou ter esse olhar técnico também para a sua dança. A gente vai fazer um vídeo de antes, um vídeo depois desse processo, né? Onde vão ter muitas curas. Eu garanto que você vai entrar uma pessoa e vai ser outra totalmente diferente. E apesar de ser para dança, né, direcionado para dança, isso vai reverberar em todas as áreas da sua vida. Então, se você quiser conhecer mais, pode me chamar, entrar em contato, que eu vou ficar super feliz em fazer parte desse seu caminhar. E se quiser saber sobre as outras terapias que eu também faço, também pode me chamar. Meu trabalho, ele é todo, tem a parte técnica ali da terapia, né? Tem a parte falada, psicoterapia, mas eu trabalho muito com a espiritualidade, né? Eu trabalho sempre ali alinhada com a espiritualidade. Então, quem se identificar, sentir no coração, pode me chamar. Agora eu vou dar uma pequena explicação sobre consciente e inconsciente. Então vamos lá. Para a gente entender um pouco sobre crença, a gente precisa entender que a gente tem a mente consciente e a mente inconsciente. A gente faz decisões com a parte consciente da nossa mente. A parte inconsciente, ela vai só armazenando informações, memórias, dores, coisas que você já vivenciou, fora as coisas que são automáticas, que nem o funcionamento dos seus órgãos, a sua respiração e todas essas coisas. O grande desafio é que a parte consciente representa só 5% da nossa mente. Os outros 95% é o que vai modificar ali nossa vida. Então, se no inconsciente você tem guardadas informações que não são positivas, então é assim que sua vida vai ser moldada. Então, por isso nós somos capazes de alterar nossa realidade. Só que para isso a gente precisa buscar as informações que a gente tem no nosso inconsciente. Então, coloquei aqui até um desenho aqui, né? Para mostrar essa representação. Então, ó, nesse diamante lindo e maravilhoso, a parte de cima, essa parte de cima representa o nosso consciente, a parte de 5%. E essa parte grandona aqui, ó, 95% que é o nosso inconsciente. Agora, imagina o seguinte, se tem alguma área da sua vida que você não está satisfeita, não está satisfeito, não está feliz, é porque tem crença ali bloqueando. Qual é a diferença de crença? A gente escuta muito sobre crenças, né? Qual a diferença sobre crenças positivas e negativas? As positivas, você consegue realizar o que você deseja, você consegue fazer com que sua vida flua. Tudo aquilo que bloqueia o que você quer fazer, realizar seus sonhos, suas metas, seus projetos, é crença negativa. Então a gente precisa alterar essa crença negativa, transformar, substituir, na verdade. A gente não tira a crença, a gente substitui a crença. A gente substitui a crença negativa por uma crença fortalecedora. Então, às vezes a gente se engana, a gente quer muito, fala assim, nossa, mas eu quero tanto isso e não consigo.
Só o querer não adianta, como vocês viram aqui, ó, 5% só é o querer. Então precisa que esse desejo também esteja na sua parte inconsciente. Faça o seguinte teste. Eu vou direcionar um pouco mais para dança, mas isso vale para qualquer assunto. Você vai fechar os seus olhos e vai pensar na dança. Qual é a primeira coisa que vem para você, que você sente? Ela te traz alegria, ela te traz felicidade, ela te traz dor, decepção, tristeza, dificuldade. O que ela te traz? Essa primeira sensação, essa primeira palavra é o que você está guardado no inconsciente. Então, por mais que, por exemplo, você faça aula de dança, você se esforce, você faça as coisas tudo bonitinho, treina, mas se você tem alguma coisa negativa guardada, essa informação que seu inconsciente guardou. E caso você esteja, por exemplo, tentando fazer uma apresentação e você não tem coragem, quer iniciar como professor e você não se sente capaz, qualquer coisa assim que esteja bloqueando esse caminho que você deseja, é porque você tem alguma memória ali que está te prejudicando. E isso serve para qualquer assunto. Relacionamento, prosperidade. Então, por exemplo, se você quer um relacionamento legal, mas se em algum momento você teve alguma experiência que te traumatizou de alguma maneira, você não vai conseguir ter um relacionamento porque o seu inconsciente entende que relacionamento é dor. Então ele vai te fazer de tudo para te proteger dessa dor. Se você fecha seus olhos, pensa em dinheiro e o que te vem é preocupação, medo, então você não vai ter dinheiro, porque o seu inconsciente entende que o dinheiro é ruim. Então a gente tem que aprender a reprogramar essas crenças, né? Então a gente não só reprograma as crenças fazendo afirmações positivas, por exemplo. A gente vê isso bastante, né? Ah, é só ficar repetindo tantos dias que você consegue reprogramar. Isso não é possível. Você precisa, além disso, é, fazer essas afirmações positivas por um determinado tempo para criar uma nova sinapse neural, né? E junto com a emoção, com o sentir, com a certeza. Só o você falar não adianta. Não adianta você falar, nossa, eu danço muito bem, é fácil para mim me apresentar, é, eu sou muito confiante. Se dentro do seu coração, por exemplo, tem aquele peso, aquela dor, aquela tristeza, aquele sentimento de não valia, você não vai conseguir. Então você consegue fazer uma reprogramação sozinha, precisa de muita dedicação, fazer todos os dias por um tempo bom, pelo menos um mínimo de 21 dias, mas dependendo que seja 3 meses. E com isso, de essas repetições, trabalhando as emoções, fazendo limpezas das dores que você já teve, tudo isso você precisa fazer. Porém, o Theta Healing é uma terapia muito maravilhosa que trabalha justamente com isso, com a reprogramação mental. Então, ela tem a capacidade, assim, de trocar uma crença negativa por uma crença positiva. A gente consegue chegar na crença raiz, na crença que está bloqueando várias outras crenças, como se fosse um bloco, onde tem uma crença grande, né? Segurando todas as outras crenças em cima. Então, é muito maravilhoso. Essa técnica é incrível e, às vezes, com uma sessão, dependendo do que você quer trabalhar, você consegue limpar, trazer leveza para o seu coração. E como a gente faz isso? Através do inconsciente, né? Então a gente trabalha ali no inconsciente, a gente faz uma meditação, onde o terapeuta entra em estado teta e vai fazendo algumas perguntas, vai te guiando da melhor maneira, aonde ele consegue encontrar a crença que precisa ser tirada e qual é a crença que precisa ser colocada no lugar, para que você consiga, assim,
mudar a sua realidade. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha sido contribuição para vocês de alguma maneira. Se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato, pode fazer perguntas que eu vou responder com todo amor, com todo carinho. Gratidão.